Nas últimas semanas, uma parte significativa da minha rotina foi dedicada a horas me aventurando no famoso TARDIS Week, não só lendo informações e curiosidades de histórias que já consumi, como também tópicos curiosos de coisas desconhecidas dentro do vasto e imenso universo da série. Confesso que muitos dos assuntos citados nesse vídeo já tinham meu conhecimento há muito tempo, mas outros deles eu nem sequer imaginava a existência. Me chamaram muito a atenção, então pensei, por que não fazer um episódio inteiramente sobre curiosidades desconhecidas para os fãs brasileiros de Doctor Who tomarem conhecimento delas? Antes de darmos início a esse iceberg, devo informá-los que esse segundo volume do quadro é mais curto do que o seu episódio anterior, sendo dividido apenas em 3 camadas. E eu nem preciso dizer que eu não enquadrei todas as curiosidades que podem ser consideradas desconhecidas nesse vídeo. Seria? Não, isso é impossível, senão a gente teria no mínimo um vídeo de duração de 1 semana. Sério, vocês não têm ideia do quão o universo de Doctor Who é vasto de histórias, teorias, conceitos, espécies, personagens e curiosidades. Pois bem, bora lá então começar a explorar esse iceberg do topo até as suas profundezas. Trey foi o apelido adotado pela Vormona 2 ao conhecer uma projeção da Matrix de sua próxima encarnação, para assim então evitar confusão entre as Vormonas. Isso acontece no áudio Renaissance, do spin-off da Big Finish Gallifrey. Até um certo momento não havia uma concretização de que essa de fato era a sua terceira encarnação, mas sim que apenas era uma das suas futuras versões. Interpretada pela atriz americana Juliette Landau, eu acho que é assim que se pronuncia o segundo nome dela, foi só no áudio Enemy Lies que tivemos a confirmação desse fato. O curioso é que nessa mesma história, a Vormona 3 é apagada da linha do tempo. Juliette desde então não voltou a interpretar sua personagem pela Big Finish. Alguns fãs teorizam que isso ocorreu devido a uma insatisfação vinda pela própria Lara Ward, a atriz da Vormona 2, por não querer ser ofuscada e perder o seu protagonismo. Mas não há nada que confirme isso, tanto é que rola uma outra explicação por aí que a Juliette não participa mais das gravações devido a ela morar nos Estados Unidos. O que para mim não me parece uma explicação convincente, pois é possível gravar à distância, como a própria empresa de áudios fez durante a pandemia. A Vormona 3 conta com várias aparições em audiodramas, como o Renaissance, já comentado aqui antes, Ascension, Invasion Earth, todas essas 3 são do spin-off Gallifrey, mas também ela aparece em uma Companion Chronicle chamada Luna Ramona, que reúne as 3 primeiras encarnações da personagem. Vale lembrar que antes da Big Finish, a terceira encarnação da Time Lady já havia aparecido em alguns livros da BBC Books, descrita com uma aparência parecida com a versão dos áudios. Voltando para os anos 60 da Inglaterra, o primeiro doutor pousa mais uma vez sua TARDIS em Londres. Em um pátio vazio, ele se depara com seus netos, John Who e Gillan Who. Até então, ambos nunca tiveram contato com seu avô, apenas sabiam que ele era algum tipo de inventor genial. As duas crianças têm acesso à TARDIS, e John acaba por mexer nos controles da nave sem permissão, acidentalmente levando os 3 para o século XX. Lá, o primeiro doutor e seus netos salvam pacíficos tailandeses de serem escravizados por umas criaturas chamadas Kleptons. John Who e Gillan Who possuem inúmeras histórias em quadrinhos feitas pela TV Comic. Vocês podem ler várias delas traduzidas no canal do Telegram Arquivos da TARDIS HQs e livros PTBR. Ou seja, a Susan não é a única neta do doutor. Dr. Who é um personagem muito curioso que se encontra em uma antologia do escritor Paul Marks, chamada 12 Stories. Esse livro possui várias short stories, histórias curtas, onde seu personagem aparece na In the 60s. Ele é descrito como um homem alto e magro, na casa dos 60 anos, com um rosto fino de olhos azuis, um bigode prateado e com o cabelo penteado para trás. No enredo, o personagem dá uma festa em sua casa localizada em Londres, contando com a presença da Iris e entre outros convidados. No final da noite, ele leva embora seus convidados, considerados mais importantes, através de sua cabine telefônica pública. Dr. Who é claramente um pastiche do Doctor, misturando o nome abreviado e a aparência do personagem original. Além disso, é dito que ele possui um adversário chamado Mestre. Sua aparência é associada à do Peter Cushing devido à descrição de seu personagem ser muito semelhante
influência do ator. O mais curioso é que muitos teorizam que a origem do nome Dr. Who veio através da própria abertura oficial do primeiro Doutor. Certo dia, o escritor observou que por alguns segundos, quando o título da série aparece no centro da tela, por meio do efeito de transição chamado Fade, as palavras Doctor Who está com a grafia Dr. Who. Olha, nessa eu tenho que admitir que eu nunca percebi isso. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo também nunca percebeu. Com o tempo, Dr. Who se tornou uma espécie de meme. Além também de nome de canal no YouTube, temos algumas aberturas onde o nome Dr. Who foi alterado. Esse é um caso curioso e bizarro. No ano de 2017, um dos operadores de Daleks, chamado Nicholas Pegg, foi demitido após esconder uma mensagem ofensiva através de um artigo na Doctor Who Magazine, a revista oficial da série. Na matéria, ele usava o pseudônimo de The Watcher. Por motivos mal explicados, Pegg incluiu uma mensagem codificada na edição da revista. Quando juntamos todas as letras de cada frase de sua matéria, é formada a frase: a Panini e a BBC Worldwide são... Tá aparecendo aí na tela, você já deve imaginar que palavra que é. O que é mais estranho é que o próprio operador acabou se entregando, pois na matéria possui uma mensagem escrita por ele mesmo, que diz assim: se você olhar bem, sempre há algo escondido à vista de todos, induzindo os leitores a procurarem o enigma. Após essa descoberta, a versão digital da revista foi alterada, e Pegg foi punido de qualquer possível retorno em Doctor Who. O operador trabalhou nas produções da série desde o início do New Who, lá em 2005. Um caso muito curioso, com um jeito muito peculiar de pedir demissão, não é mesmo? Até os dias de hoje, o traje do Sexto Doutor é alvo de muita reprovação, mas muitos não sabem que oficialmente esse não seria o seu traje. Em uma entrevista à edição 118 da Doctor Who Magazine, Colin Baker revelou que o casaco do Sexto Doutor foi criado pelo próprio John Nathan Turner, e o conceito por trás da vestimenta é que deveria ser propositalmente de muito mau gosto, para refletir a nova personalidade do Doutor. Recentemente, alguns anos atrás, Colin Baker voltou a falar do seu traje. Ele disse que participou da suposta decisão de sua vestimenta. Diz ele que foi acordado entre eles que vestiria algo parecido com o traje do Nono Doutor, do Christopher Eccleston. O ator reforça que queria muito usar preto para mostrar o lado mais sombrio de seu personagem. Porém, um certo dia, o John Nathan Turner chegou no estúdio com o traje colorido, que nós conhecemos. Lembrando que a vestimenta do Sexto teve uma alteração no universo expandido. Em um certo período, mais precisamente no áudio Real Time da Big Finish, ele aderiu à cor azul celeste, que funciona como uma mensagem de luto, que é a cor oficial de luto em várias civilizações do universo. Em The Wrong Doctor, por exemplo, a Mel descreve seu casaco azul como discreto, sombrio e sem graça. Olha, desculpa, mas eu concordo com a Mel. O Oitavo Doutor teve sua era inteira praticamente no universo expandido, né? E como você já deve saber, o universo expandido é uma terra sem lei mesmo, sem limites, onde a imaginação dos autores muitas vezes leva as coisas mais bizarras na série, assim, né? E Companions não são uma exceção. O Oitavo Doutor é o que mais sofre disso, tendo Companions bem diferentes até, né? Teve Guerreiro do Gelo, teve uma pintura, teve um gorila, mas você sabia que já teve um Companion Cyberman? Nas tirinhas da Doctor Who Magazine nós temos o Croton, que é o Companion Cyberman, que ele não aparece por muito tempo, são só 3 histórias que ele participa, mas ele é tipo um precursor do Ashar, assim, né, sabe? Ele tem personalidade, tem emoções, e esse é o arco dele, é um arco bem legal, bem bonito até. Muito pouco se sabe sobre o personagem, na verdade, porque ele foi bem pouco explorado. Ele só aparece em 4 histórias, 3 como Companion e uma, tipo, a história de introdução dele. E ele é um personagem muito interessante e que possivelmente deu origem ao Handles lá no 11º, né? Que também é um Companion Cyberman, assim, sabe? Mas o Croton definitivamente é o melhor deles.
Você deve estar se perguntando o que o Michael Jackson tem a ver com Doctor Who. Você vai se surpreender com essa curiosidade. Segundo o escritor Charles Norton, em seu livro de nome gigantesco que está aparecendo aí na tela, não sei porque o nome do livro é tão gigante assim, ele informa e garante a veracidade da informação que nos anos 80, a Paramount demonstrou um forte interesse em produzir um filme teatral de Doctor Who e cogitou o rei do pop para estrelar como o Doutor. A Paramount alegava que queria aproveitar do sucesso do filme do Michael Jackson, o Moonwalk. Mas por volta de 1988, os planos do estúdio acabaram fracassando. Essa foi uma das inúmeras tentativas de Doctor Who se enquadrar no cenário de Hollywood, em busca de uma popularidade mundial. Anos depois, a Fox colocou em prática a ideia do filme, que conhecemos hoje como Doctor Who The Movie, com Paul McGann no papel. Se o Michael Jackson foi cogitado também, não existe nenhuma informação que o Michael Jackson foi cogitado na época do Doctor Who The Movie, que foi estrelado pelo Paul McGann. Acredita-se que isso estava fora de cogitação, já que o músico estava sendo processado pelos... Você sabe, né? Todo aquele rolo do Michael Jackson. Essa foi uma ideia de roteiro para a segunda temporada da série, vinda do próprio William Hartnell, que interpretava o primeiro Doutor na época. Existem suspeitas de que o ator tenha escrito um roteiro rascunho, mas até os dias de hoje nada foi encontrado. Então não se sabe se ele realmente escreveu, o que tudo indica que ele não escreveu. Basicamente o enredo contaria com o encontro do Doutor com seu filho malvado. Ele teria uma aparência muito semelhante à do primeiro Doutor. Segundo o TARDIS Colin Baker prosseguiu com essa ideia de Hartnell e contribuiu constantemente para os contos destinados ao chamado Doctor Who Universe. É um termo usado pelos fãs e muitas das vezes pela imprensa para descrever um universo ficcional de Doctor Who, que conta com spin-offs e outras séries relacionadas. Eu não posso garantir a veracidade dessa informação em relação ao Colin Baker, até porque eu não consegui informações que apontavam quais eram em específico essas histórias. Diante de inúmeras inconsistências em sua lore, talvez a linha do tempo da Ace seja a mais bagunçada de Doctor Who. O problema nem foi ela ter inúmeras versões, mas sim inúmeras mortes e fins. Como por exemplo, sua morte mais conhecida pelos fãs na HQ Ground Zero da Doctor Who Magazine. Mas nos áudios, ela acaba por voltar envelhecida em Dark Universe, contradizendo os eventos de Ground Zero, como se tudo aquilo não tivesse acontecido. O mesmo também acontece em um episódio que vimos recentemente, alguns anos atrás, o Power of the Doctor. Além disso, existem os seus finais e destinos nos universos alternativos, como por exemplo, o livro da BBC Books, Matrix. Essa é uma história intencionalmente situada após os eventos do The Trial of a Time Lord. Nesse caso, o sétimo doutor reencontra com o Valeyard. Dessa vez, o vilão distorce e bagunça a realidade. Em um momento do enredo, ele projeta uma versão da Ace em um universo alternativo, onde ela acaba sendo a sexta vítima do famoso criminoso Jack Stripador. Também temos em um prólogo para a HQ Supremacy of the Cybermen. A Companion ganha um fim sendo convertida em Cyberman. Isso nos lembra a Bill na Virgin Books também, mas nesse caso é uma quase morte. Em Time One Revelation, um personagem chamado Shad Bowl bate a cabeça de Ace em um tijolo, causando sua morte. Mas no mesmo livro, isso é revertido conforme o desfecho no enredo. Você deve estar se perguntando, ok, tá bom. Então, a Ace não era para estar existindo, ela é uma anomalia, ela é um furo na lore da série. Até um certo momento era. Mas a própria atriz, a Sophie Aldred, escreveu um livro chamado At Childhood's End. No livro, Ace e o Doutor se deparam com uma criatura conhecida como os Rats, eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim, tá aparecendo o nome na tela. Eles são seres interdimensionais que existiam em múltiplas, simultâneas linhas do tempo. O Doutor tinha como objetivo encontrar uma espécie de uma máquina chamada Quantum Anvil, basicamente um gerador de possibilidades temporais. Acidentalmente, Ace acabou tendo contato com essa máquina. Esse contato garantiu que a Companion visse com seus próprios olhos que a sua vida se dividiu em diferentes resultados e fragmentos, ajustando e explicando os seus vários destinos e mortes. Talvez a coisa que eu mais recomendo no universo expandido é você se aprofundar na Ace, seja pelos áudios ou em outras mídias. Ela é uma Companion com um aprofundamento impressionante.
Continuando a falar de inconsistências após o término da 23ª temporada do Classic Who, conhecida como The Trial of Time Lords, Colin Baker acabou sendo demitido do cargo de doutor por insistência da administração da BBC, que pretendia atualizar o programa. O controlador da BBC One na época, o Michael Grade, dizia que Doctor Who tinha sido desatualizado, com histórias excessivamente violentas e polêmicas. Colin Baker então se ofereceu para a sua última temporada, onde o seu doutor se regenerasse no final, mas a BBC rejeitou. Porém, mais tarde, a BBC convidou Colin Baker para fazer a cena inicial do Time and the Running, e agora foi a vez do ator recusar a BBC, gerando assim a famosa cena do McCoy com a peruca do Sexto Doutor. Com isso, seu personagem e sua encarnação ganhou várias versões no universo expandido, começando pela The Time and the Running, que o ataque da Running que a gente vê no início do arco acabou descontrolando a TARDIS, fazendo com que o Doutor batesse sua cabeça no console, se resultando assim na sua regeneração. Lá na Virgin Books temos toda uma construção antes que levou ao evento inicial de Time and the Running. Em Lovelmore, livro de estreia da Companion Bernice Summerfield, segundo uma personagem chamada Death, que basicamente é uma representação da entidade da morte, em uma conversa com o Sétimo Doutor, ela disse que foi o próprio Sétimo que manipulou a TARDIS do Sexto para colidir com o ataque da Running. Mais à frente, isso é confirmado no livro Head Games. Logo depois de quase se tornar o Valeyard e quase matar a Mel no dia 1 de janeiro de 2000, o Sexto Doutor foi influenciado por sua próxima encarnação a se matar. O Sétimo Doutor fez isso por medo de se tornar o Valeyard, assim, sentindo a necessidade de que precisava se renovar e se tornar a sua encarnação, no caso, a sétima. Mas o livro The Doctor's Lives and Times desmente um pouco essa história, dizendo que na verdade foi o Fenric quem manipulou os eventos que se resultaram na regeneração do Sexto. Mas em Spire Scratches, também em um livro da BBC Books, o Doutor foi forçado a se sacrificar, perdendo grande parte de sua energia cronal. Isso é o que o livro descreve. Isso o debilitou, o que fez voltar a sua TARDIS e materializá-la no Deep Space, para observar pela última vez o universo. Algo parecido com o que aconteceu com a 13ª Doutora. Em seguida, a TARDIS começa a ser atacada pela Running, se resultando no Sexto batendo a cabeça no console da nave, contribuindo assim para a sua regeneração. E por último temos a mais famosa, a versão da Big Finish em The Brink of the Death, da box The Last Adventures. Vamos concordar que carros não são o meio de transporte mais popular do Doutor, né? Tendo como exemplo só dois, na verdade, né? A famosa Bessie e o esquecido Rumobil, ambos da era do Terceiro Doutor, né? Você sabia que no universo expandido o Oitavo Doutor já teve um Fusca? O Oitavo Doutor teve um Fusca roxo durante suas aventuras do Ace Adventures, fazendo sua primeira aparição em Vampire Science, mais uma coisa maravilhosa sobre esse livro. O Fusquinha também foi aparecer em outros livros como Longest Day, CNI e A Natural History. E chegou até inclusive a fazer umas aparições em áudios, né, como em Eyes of the Master e Lost Property. Confesso que esse tópico aqui é meio bobo, mas não deixa de ser algo curioso. Na HQ Levitation, publicada pela TV Comics Annual de 1971, um pouco antes da Marvel se envolver com Doctor Who, no enredo vemos o Terceiro Doutor ajudar o Brigadeiro a capturar um espião usando suas habilidades de levitação. O ponto bizarro é que ele mesmo aprendeu essa técnica lendo um livro sobre o assunto. Então, se você levar isso muito a sério e considerar esse evento, os doutores a partir da terceira encarnação sempre tiveram a habilidade de levitar. Essa técnica foi adquirida e aperfeiçoada pelo próprio Terceiro Doutor. Com isso chegamos à pergunta do porquê que o Doutor não usa dessas habilidades, então, em alguma de suas aventuras. Isso iria ajudar em várias situações. Qual seria o motivo? Eu não sei. Alguns fãs zombam disso, dizendo que ele não opta em utilizar isso a seu favor para dar mais graças às suas aventuras, para não ficar algo sem graça. Mas se pensarmos bem, se de fato o Doutor possui essa habilidade, ele poderia evitar várias situações que ocorreram.
A Real Time Pictures é uma produtora de mídia britânica independente que surgiu em meados dos anos de 1984, comandada por Kate Barnfather. Essa produtora foi importante para Doctor Who, pois ela contribuiu em vários documentários, entrevistas e até mesmo spin-offs, materiais bem relevantes para a série. Mas a produtora também é conhecida por alguns de seus conteúdos bem curiosos, né, e esquisitos, que daria só um vídeo falando disso. Curioso é que, por algum motivo, eles decidiram fazer um spin-off do Sgt. Benton. Sim, do Benton, por algum motivo. Por não ser vinculado à BBC, a emissora detentora dos direitos autorais de Doctor Who impôs uma regra, onde a produtora da Real Time poderia apenas usar os personagens, raças e conceitos de Doctor Who, com exceção dos personagens que são de propriedade da própria BBC, como, obviamente, por exemplo, o Doutor. Algumas curiosidades nesse spin-off chamam muita atenção. Além de terem um orçamento de apenas 5.000 libras, né, tipo, R$2 um chiclete para produzir isso tudo, o Wartime apresenta a família do Benton. A gente conhece o irmão dele, o Chris Benton, a sua mãe, que se chama Mary, e o seu pai, que simplesmente é o vilão do spin-off. É o vilão do spin-off. E bizarramente o seu irmão Chris morre após subir em um muro alto de uma torre em ruínas. Ele perde o equilíbrio e... enfim, de fato, literalmente aqui temos um caso de família Rubia. Assim, se alguém na época pediu por isso, ou sempre sonhou com um spin-off do Sgt. Benton, de verdade, eu não sei o que dizer, mas né, devemos aceitar, porque é mais um acrescento na lore de Doctor Who, né, é mais uma obra aí que dá uma profundidade, querendo ou não, a um dos personagens. Enfim. Aqui temos uma curiosidade que vai deixar você sem acreditar. Aliás, é bem provável que todas as próximas curiosidades a seguir vão te causar essa reação. Vamos novamente voltar a falar do Cartmel Master Plan aqui no canal. Como já dito antes, basicamente era um plano para trazer ares de mistério e resgatar a curiosidade do público em cima do personagem principal, trazendo uma história que revelasse por definitivo todos os segredos e mistérios do Doutor e de Gallifrey, envolvendo todo aquele conceito dos 3 pais fundadores de Gallifrey, que envolve o Ômega, o Rassilon e uma figura chamada o Outro. Tá bom, como vocês sabem, isso não foi colocado em prática no formato de série de TV, foi barrado pelo Jonathan Turner, e anos se passaram, Doctor Who foi cancelado, e começaram as produções dos chamados Anos Selvagens, né, que ocorreu durante o período de hiato, do período que a série não estava mais no ar. A Virgin Books vai lá e consegue os direitos autorais para escrever as histórias oficiais de Doctor Who, com intenções de alcançar um público mais maduro e adulto. Bom, Cartmel e Mark Platt viram que esse era o momento, essa era a oportunidade de colocar os seus planos em prática. Com isso, o penúltimo livro da linha Doctor Who New Adventures foi marcado com uma história que dividiu completamente os fãs. Estamos falando do famoso e polêmico Lung Baron. Basicamente é o Timeless Children dos livros da Virgin. Nele temos a revelação dos segredos e mistérios de Gallifrey e do Doutor. E é claro que as figuras e companions mais importantes da vida do personagem estão envolvidas nisso tudo. E uma delas é a Leela. Conhecemos a personagem lá no arco Face of Evil da 14ª temporada. Leela era de uma tribo chamada Seventeen, uma raça primitiva de caçadores-coletores que descendiam dos povos mais avançados e colonizadores humanos. Sua história de despedida é o último arco da Season 15, da temporada 15, né, o The Invasion of Time. Nele, Leela decide ficar em Gallifrey e se casar com Undred, um senhor do tempo que ela conhece durante os eventos do arco. Ok, legal. Beleza. Em Lung Baron, quando o Doutor retorna para Gallifrey, ele não só descobre que ele, no caso, é a figura, o Outro, né? É a reencarnação, podemos dizer assim, do Outro, como também descobre que sua ex-companion Leela estava à espera do seu primeiro filho com o seu marido, Undred. Esse então seria o primeiro bebê a nascer no solo de Gallifrey, em milhares de anos. Vale lembrar que Undred é um senhor do tempo, Leela é uma humana, certo? Juntando essa informação com as declarações feitas do personagem principal lá no filme do 8º Doutor, onde basicamente revela que ele é um pouco humano e um pouco senhor do tempo, e também levando em consideração o fato de que antes da Leela nenhum humano era permitido em Gallifrey. Tanto é que isso gerou a despedida da Sarah Jane lá em The Hand of Fear. Mas como sabemos lá à frente, o 4º Doutor decide ignorar as regras, permitindo Leela ter acesso a Gallifrey, sendo então a primeira humana da história no solo do planeta natal do Doutor. Então Mark Platt induz que a Leela, na verdade, ela é a mãe do Doutor, por tudo isso se encaixar. E aí?
que você acha disso? Faz sentido? Não faz sentido? Achou bizarro? Deixa aí nos comentários abaixo, que eu quero muito saber o que vocês acharam disso. Lawrence Miles foi o autor de vários livros de Doctor Who no período dos Anos Selvagens. Ele escreveu tanto para a BBC Books quanto para a Virgin Books, e livros da Bernice Summerfield também. Geralmente suas escritas abordavam ideias que eram situadas em um futuro muito distante do Doutor, envolvendo um sindicato dos Senhores do Tempo chamado House Paradox. Isso gerava muitas discussões entre os fãs. Foi então, após o lançamento de sua saga de livros chamada Interference, de 1999, que o escritor teve uma recepção negativa gigantesca pelos fãs. Assim, Lawrence resolveu que não iria mais escrever coisas envolvendo a lore principal que mexessem no canon da série. Foi a partir disso que decidiu criar sua própria obra, uma quase série de Doctor Who, alterando o nome de House Paradox, nome já mencionado em seus livros, para Faction Paradox. Algo parecido no português seria Facção Paradoxo. Agora o escritor só iria escrever histórias para sua criação, até porque ele não conseguiu os direitos autorais de Doctor Who, não podendo assim usar nomes ou termos como TARDIS, Doutor, Senhores do Tempo, Gallifrey, etc. Acho que vocês entenderam. Mesmo assim, os eventos da Faction Paradox estão associados e são reutilizados no Doctor Who, também levando em consideração que os nomes, personagens e termos de Doctor Who ganharam nomes diferentes para não infringir os direitos autorais. Criou-se uma discussão no fandom se Faction Paradox é canônica ou não. Analisando e apurando mais informações sobre o assunto, chegamos à conclusão que, na verdade, a obra de Lawrence é mais ou menos canon. As histórias da Faction Paradox foram produzidas tanto em audiodramas, quadrinhos e livros. Bom, mas do que se trata exatamente? A Faction Paradox é um culto e um sindicato criminoso dedicado a se opor à filosofia tradicional da racionalidade e estabilidade dos Senhores do Tempo ao longo da viagem no tempo. Os mesmos desempenharam um papel neutro na War in Heaven, na Guerra do Céu, entre os Senhores do Tempo e o inimigo. Uma criatura, um ser de inúmeras identidades que não convém comentar agora. A maioria dos Senhores do Tempo, incluindo o Doutor, temia essa facção. Iris Wildthyme, do universo de Doctor Who, por exemplo, escreveu a facção como psicopatas indutores de paradoxos de um futuro muito distante. Aproveito para fazer um gancho com o próximo tópico. Vamos falar da City of the Saved. Traduzindo para o português ao pé da letra, fica algo como a Cidade dos Salvos. Talvez essa seja uma das coisas mais obscuras com que me deparei no TARDIS Week, lembrando que essa localização faz parte do universo da Faction Paradox. A Cidade dos Salvos basicamente é uma metrópole do tamanho de uma galáxia espiral, localizada entre o fim do universo e o início do outro próximo. A cidade era habitada por todos os seres humanos que já existiram, ressuscitados após a morte em um corpo imortal e invulnerável. Aqueles que eram parcialmente humanos foram tratados como cidadãos de segunda classe, conhecidos como garantios, e eram proibidos de ocupar cargos públicos. A parte pesada disso está no próprio conceito da localização. Basta pensar, todos os humanos que já existiram voltam à vida, certo? Com isso significa que temos figuras mais sanguinárias e terríveis da história da Terra vagando pela cidade, assim como diversos políticos de diferentes ideologias e ideias. Imagina a confusão e os estragos que isso poderia causar. Literalmente um caos jamais visto na história. Existem também na cidade os chamados Tanques das Lembranças. Pelo que entendi, é tipo um lugar onde figuras fictícias são recriadas, como o Sherlock Holmes, por exemplo. A função da City of the Saved, a qual nutre esse estado de imortalidade aos humanos, se baseia em considerar um abrigo, um refúgio a eles, a humanidade, durante a Guerra no Céu, o qual citei anteriormente, que faz parte dessa saga dos livros do Oitavo e da Facção Paradoxo. A cidade foi criada, ou ela fica algo entre o meio termo desses dois, por uma companion do Oitavo, que é uma TARDIS, que às vezes assume uma forma humanoide. O nome dela é Constance, e bom, é um conceito mais dos livros que não vale a pena a gente embarcar agora, mas a função é basicamente essa. Criada por essa companion, a Constance, como um abrigo à humanidade durante essa guerra que afrontou todas as raízes do espaço-tempo, no futuro e passado, da sociedade dos Senhores do Tempo e do universo como um todo. Como todos sabemos, as ideias e conceitos de Doctor Who foram todas criadas e idealizadas por Sidney Newman, e o programa foi ao ar no dia 23 de novembro de 1963. Acho que nem precisamos entrar em detalhes do enorme sucesso que isso gerou, se tornando algo icônico e tendo total importância para a televisão e principalmente para o gênero sci-fi. Mas meio século no passado,
mais precisamente no ano de 1906, um escritor francês chamado Arnaud Galopin, que eu acho que é assim que se pronuncia o segundo nome dele, não sei, lançava seu mais novo livro com o título de Dr. Ômega. Sua história foca no seu personagem principal, chamado Dr. Ômega. Ele é descrito como um misterioso inventor que levou seus 2 companions em uma viagem a Marte, a bordo de uma de suas invenções, uma nave feita com materiais espaciais. Dependendo da edição do livro, ela se chama Cosmos ou Excelsior. Em Marte, eles se deparam e passam por aventuras contra uma raça alienígena, assim, buscando uma forma de retornar para a Terra. As coincidências não param por aí, pois no ano de 2003, um historiador e escritor de Doctor Who chamado Jean-Marc Lofficier, é esse nome que tá aparecendo aí, não sei pronunciar o último nome dele, notou que o personagem do Dr. Ômega, conforme retratado nas ilustrações, tinha uma estranha semelhança com a do primeiro Dr. William Hartnell. E o enredo em si possui várias semelhanças com os típicos enredos de episódios de Doctor Who. Mais à frente, a nave adquire a capacidade de viajar no espaço-tempo. Apesar das várias semelhanças, as referências de Doctor Who ao Dr. Ômega ainda assim foram consideradas escassas, exceto a teoria apresentada pelo escritor citado anteriormente, que a Netflix Child se influenciou muito no livro do escritor francês. E aí, o que você acha? Você acha que foi uma coincidência muito grande? Você acha que é aqueles famosos casos onde 2 pessoas têm a mesma ideia, porém em períodos e momentos diferentes? Ou de fato o Newman junto com a Verity Lambert se inspiraram nesse livro? Fica aqui um mistério. Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso quadro de Iceberg de Doctor Who aqui no canal. Dependendo da repercussão desse vídeo, dos números que esse vídeo apresenta, em um episódio futuro eu posso trazer mais uma remessa de curiosidades desconhecidas. Mas é isso então, eu quero agradecer muito a você que assistiu o vídeo até aqui. E se você gostou do canal, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe ele com seus amigos que ainda não conhecem o canal e deixe aí embaixo os seus comentários sobre alguns tópicos que foram ditos aqui. Eu quero muito saber quais são as suas opiniões e se você também tiver uma curiosidade desconhecida, coloca aí embaixo para todo mundo conhecer ou pesquisar ou dar informação e dar curiosidade que você comentar. Bom, pessoal, então é isso, eu vou indo nessa. Falou, fui!